Olá, sétimo ano, tudo bom? Bom, esse vídeo aqui estou fazendo para vocês para explicar o próximo conteúdo, que é o setor secundário. Conteúdo anterior, então, setor primário, principalmente agropecuária. Agora eu vou explicar para vocês o setor secundário. O setor secundário é o setor da construção civil e da indústria. Construção civil, aquela que faz, então, obras, né? Prédios, casas, pontes, isso daí é o chamado setor da construção civil. E também dentro da construção civil também há o setor energético. Então, a construção de represas, por exemplo, tá? Os parques eólicos, aqueles que produzem energia eólica, ou seja, energia do vento, e assim por diante. E o setor da indústria. Então, primeiro, construção civil, então, são as obras de forma geral. Casa, prédios, edifícios, pontes, estradas e por aí vai, tá? O setor energético, então, como já falei, então, represas, as usinas, termoelétrica e por aí vai. E a indústria, tá? A indústria, o que é a indústria, então, tá? Eu vou dizer para vocês, claro, vocês vão ficar anotando e depois tem slides também que vai ser explicado tudo bem direitinho, tá? Então vamos lá. A indústria é aquilo que pega o bem natural e transforma em algo útil. Pega da natureza, transforma em algo que vai ser utilizado por nós. Tá? Então isso é a indústria, tá? Transformar algo natural em algo útil. Indústria existe três tipos, tá? Existe a chamada indústria de base, a indústria de bens intermediários e a indústria de bens de consumo. Então vamos lá, por partes. Primeiro, a indústria de base. O nome já diz, ela dá base ou sustentação às outras indústrias. Ela é também chamada de bens de produção. Indústria de bens de produção, indústria de base ou pesada. Ela tem esses três nomes, tá? Ela tem esses três nomes. Por que de base? Porque ela dá sustentação às outras, tá? Por que de bens de produção? É porque ela produz a matéria-prima para as outras indústrias, tá? E ela é pesada porque os equipamentos e maquinário utilizado por essas indústrias é de grande porte e muito pesadas, tá? Quais seriam elas? Então, a siderúrgica, ou seja, aquela que pega o minério da natureza e transforma em chapas de metal, em bobinas de metal, que pega o algodão da lavoura e produz em rolos enormes de tecido, pega a madeira e transforma em chapas de MDF, que pega a madeira e transforma em rolos enormes de papel, a petroquímica, que pega o petróleo e transforma em plástico, em combustíveis, tá? Então, essa é a chamada indústria de bens de produção, ou de base ou pesada. Tá? Então, seriam esses exemplos: siderúrgica, metalúrgica, petroquímica, química, essas aí. Tá? Muito bem. A segunda, então, de bens intermediários, também chamados de bens de capital. Intermediário porque ela fica no meio, ou seja, ela produz basicamente maquinário e ferramentas para as outras indústrias. Então as indústrias, elas também têm maquinários, óbvio, né? Essas máquinas, essas ferramentas utilizadas pelas indústrias é produzido por esta, que é chamada de bem intermediário. Então é aquela indústria que produz o motor de automóveis, que produz as autopeças, que produzem as ferramentas e etc., que vai ser usada nas indústrias. Tu pode pegar a indústria, então tem indústria de, por exemplo, frigorífico, que tem bastante aqui na nossa região. Então tem uma indústria que só faz aquela esteira, né? Onde que passa os franguinhos pendurados, tá? Tem uma indústria que só faz isso. Tem uma indústria que faz o corte das chapas de MDF bem certinho, tá? Então tudo isso são máquinas de grande porte também, mas quem produz essa máquina é chamada de bens intermediário ou bem de capital. E agora o principal tipo de indústria, que é o de bens de produção, é aquela que produz diretamente para a população, tá? Aquela que produz para nós. E ela tem dois tipos, tá? Ela pode produzir bens duráveis ou bens não duráveis. Então vamos lá. Bens duráveis são aquelas que não são perecíveis, não estragam e
depois de um certo período, tipo alguns anos, ainda podem ser considerados como novos. Então, automóveis, eletrodomésticos, móveis em geral, tudo isso é produzido pelas indústrias de bens de produção de produtos duráveis, automóveis, eletrodomésticos, móveis e por aí vai, produtos eletrônicos, tá? Isso é a chamada, então, indústria de bens duráveis, tá? E depois aqueles que são chamados de não duráveis, são aqueles que são de consumo imediato. Você pega e logo consome e ao ser consumido pode até jogar fora, tá? Ou não volta mais a ser utilizado, que é o caso dos alimentos, tá? É o caso das bebidas, é o caso dos produtos de limpeza, produtos como, por exemplo, de higiene pessoal, tá? Então, sabonete, shampoo, perfume, desodorante, desinfetante, e os alimentos, tudo quanto é geral, as bebidas, o cigarro, tudo isso, então, são produtos não duráveis. E também dos não duráveis, nós podemos citar também o vestuário e os calçados. Muito embora o vestuário e calçados, eles têm uma durabilidade maior. Então, alguns consideram como semi-duráveis, tá? Então, são o vestuário e calçados, tá? Então, qualquer dúvida, estou à disposição. Vejam os slides, assistam esse vídeo, claro, né? Já estão assistindo, e depois fazer as questões que estão a seguir. Tá ok? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.